Salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, diariamente aqui no Mercado Financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido Mini Índice Futuro Brasileiro, o melhor ativo dentro da Bolsa de Valores brasileira AB3, para você operar e lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias. E é um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador profissional e também empresário. E olha só, antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos no conteúdo do vídeo de hoje, eu preciso da sua participação duplamente nesse vídeo, não custa absolutamente nada. Primeira delas, para você aqui, ó, clicar para se inscrever neste canal. Aproveita aqui, ó, e ativa esse sininho para clica no sininho para ativar as notificações e você receber e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que são criados com carinho, especialmente pensando em você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias do conforto da sua casa. E a segunda participação neste vídeo aqui é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, clica no like, toca, aperta, deixa o seu like. Não custa nada e fazendo isso, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores. Sempre pensando em você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, do conforto da sua casa, trabalhando apenas das 9 ao meio-dia. Gostou? Então fique comigo aqui até o final e bora pro vídeo de hoje. Galera, hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, mais conhecido também como a Super Quarta, onde temos decisão da taxa de juros no mercado americano e também decisão da taxa de juros no Brasil. Todos os dias nós estamos aqui, ó, na análise de número 210. Ou seja, 210 dias consecutivos, sem falhar umzinho sequer, nós fizemos análise de cenário de operações do índice. O que ele fazia, o que ele fez, onde era para comprar, onde era para vender, onde era para fazer o alvo. 210 dias consecutivos. Então nós não estamos aqui apenas hoje, nós não começamos ontem, nós estamos há 210 dias aqui juntos. Todos os dias projetando, prevendo, analisando o cenário de operações do nosso querido Mini Índice Futuro Brasileiro. E todos os dias essa análise sai disponível à noite no YouTube. E pelas manhãs nós fazemos uma sequência de conteúdos que é o nosso sentimento de abertura do mercado, que é lá no nosso Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Logo abaixo aqui tem o link lá do Instagram. Então clica lá para você começar a acompanhar e seguir os nossos conteúdos. O nosso Instagram é @viverdemercadofinanceiro. Então todas as manhãs a gente faz uma sequência de conteúdos pertinente ao sentimento de abertura, tá? O que está se passando pelo mundo, o que se passou na madrugada e como esses acontecimentos eles vão influenciar a nossa abertura. Então todos os dias a gente faz essa análise, essa narrativa e esse sentimento de como irá abrir o mercado de hoje, e já nesse sentimento a gente preveu que o mercado ele ia abrir com gap de alta. Tracei as referências para vocês e só aguardamos o mercado trabalhar, né? Esse é meu operacional, eu estou em viagem, lembrando aqui eu trouxe 4 telas, mas no meu escritório usualmente eu opero com 6 telas, né? Teriam mais 2 telas grandes aqui para completar o meu operacional, então eu estou com metade do meu operacional aqui durante essa viagem que eu estou no Espírito Santo e depois viajo para Floripa. Fechou? Então vamos lá. O que a gente planejou para o dia de hoje, né, galera? A gente fez um cenário, uma análise de mercado, onde seriam os pontos de referências e o que nós poderíamos fazer, né? Onde que é o apoio de compra, o apoio de venda, qual que é o topo para testar, qual que é o fundo para testar, quais são as regiões confluências, quais são as regiões de referências que a gente tem. Então foi tudo bem desenhado para vocês na análise de ontem, né? E hoje, no painel de indicadores, eu passei para vocês que a gente estava mais comprador, a gente estava neutro, claro. Os time frames dos 60 minutos a gente estava muito comprador para índice BOV e EWZ e nós iríamos abrir com um gap de alta, né? Qual era a nossa principal referência, galera? Essa região. O que ele fez? Avançou, travou nela, tentou romper para baixo, não conseguiu, avançou, fez pullback e foi, tá? Neste movimento a gente pegou uma comprinha aqui embaixo e levamos até aqui em cima, ó. 700 pontos foi o alvo final. Fiz uma parcial com 500,
uma parcial com 700 que deu um trade de 600 pontos. Até postei lá no Instagram para vocês esse trade comprador no dia de hoje, tá? Depois não fiz mais nada, eu só opero de manhã. O que nós tivemos hoje, né? Do fundo ao topo, um movimento de quase 1.800 pontos e depois final do dia devolveu 1.200 pontos. Olha que interessante, né? Do ajuste, nós fechamos 600 pontos para cima, tá? Nós tivemos aqui uma acumulação e aqui uma pequena distribuição, talvez para pegar liquidez aqui para continuar o movimento de alta. É isso que vai acontecer amanhã? Não sei. Vamos analisar qual vai ser o cenário para amanhã? Primeira coisa que a gente tem que analisar, deixa eu abrir minha colinha aqui, faz tempo que eu não vejo a minha colinha. Análise de mercado, Instagram, YouTube. O que a gente precisa conferir? Os canais, FIBO, painel de indicadores, regiões mais negociadas. Primeira coisa que eu vou atualizar com vocês, vamos atualizar aqui o volume profile. Onde o preço andou, né? Então o preço andou, ó, daqui, aqui. Então essa região a gente mexe. Acima dela não mexo, abaixo dela não mexo. O que eu vou mexer aqui, cara? Eu tive um rebalanceamento nesse volume profile, ó. Ele aumentou um pouquinho, ó. Eu posso considerar ele um pouquinho maior agora, tá? Essa range aumentou um pouco. Esse é meu volume profile dessa range. Esse cara aqui eu posso subir ele um pouquinho aqui, ó. Tá? Acho que aqui onde ele tá legal. Não vou mexer nele não. Vou subir só um tequinho aqui. Beleza? Para pegar esse volume profile, olha aqui na lateral do vídeo, tá? Deixa eu... Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Beleza? Vocês estão vendo o mouse aí, né? Então eu tô ajeitando os volume profiles aqui, ó. Esse cara eu posso deixar ele mais short, mais curtinho um pouco. Eu vou deixar ele um pouco mais ajustado aqui, ó. Tá? Vamos trabalhar com essa referência. Então a gente tem dois grandes volumes segurando o preço, né? Para cima e para baixo. E a gente tem aqui algumas regiões também importantes, ó. São pequenos nós de volume e eu vou marcar mais esse aqui também, ó. Tá vendo? Aqui, ó, foi bem onde ele parou, ó. Parou, tentou ir, depois rompeu, fez a bipolaridade e avançou. Essas regiões são importantes, tá? Sempre quando tiver esse movimento, ó, segura, testa, rompe, retesta e vai, tá? Essas regiões você marca, são regiões importantes. São referências. Por mais que não acumulou muito volume nela, mas teve essa troca de polaridade. Era um suporte, rompeu esse suporte, testou como resistência e trocou a polaridade dele, tá? Então marca essas regiões. Essa linha verde eu vou deixar, que é aquele grande canalzinho que a gente está monitorando, né, nessa consolidação aqui. Eu vou deixar ele aí também. E o preço tá, por enquanto, né, fez uma impulsão, uma retração, parece que ele quer fazer outra impulsão. Se aqui foi um topo, qual é o próximo objetivo? Romper fundo. Se eu romper fundo, aí é outra história. Se eu não romper fundo, o que eu tenho que fazer? Tentar romper topo. O que vai acontecer agora? Cara, a gente teve decisão da taxa de juros no mercado americano, né? Vou abrir aqui para vocês, ó, calendário econômico. Nós tínhamos uma taxa de juros no mercado americano de 5,50 e manteve. Então, ou seja, não aumentou nem diminuiu, só manteve a taxa de juros, tá? No Brasil, nós tínhamos uma taxa de juros de 13,25 e baixou 0,50, né, que já era o esperado. Então, nós tivemos uma redução da taxa de juros brasileira para 12,75, tá? Mas era esperado essa redução da taxa de juros no Brasil. Hoje, quem fez a puxada de alta no índice foram os americanos. Quem terminou comprada foi Merrill Lynch, JP Morgan, foram os dois mais comprados do dia. E ao longo do dia, né, teve bastante oscilação aí de compra e venda da galera, né? A gente teve uma puxada, como eu falei, de mais ou menos 1.800 pontos, mas depois a gente devolveu 1.200, fazendo aqui uma diferença apenas de 600 pontos entre a mínima e o fechamento, tá? Olhando para o Ibov, a mesma coisa, tá? Deixa eu pegar o dia aqui, ó. O Ibov deu um avanço aqui do fechamento dele de mais ou menos 1,5% e depois, final do dia, devolveu metade desse avanço, 75%. O Ibov fechou com uma alta de 0,72, tá? Destaque para os bancos, né? Os bancos B3 puxaram bem a alta no dia de hoje. Olhando aqui, deixa eu olhar aqui para o cenário global.
Índices mundiais. A gente teve Polônia, África do Sul, Itália, China e Bovespa como os índices mais altos hoje. O VIX não é índice de ações, tá? É índice de volatilidade. Em queda nós tivemos hoje Índia, como ela estava em queda de manhã, né? Nasdaq também em queda forte hoje, Rússia em queda, Estados Unidos fechou em queda, né? China também, mas nada muito expressivo. O mais expressivo mesmo foi os Estados Unidos no dia de hoje. Até por isso, bem provável que nós devolvemos um pouco desta alta. Beleza? Não acompanhei ainda, tá? O relatório da decisão da taxa de juros, né? Eles dão a decisão e passam ali o relatório com o racional daquela decisão. Por que eles tomaram aquela decisão? E a partir disso, amanhã, no sentimento de abertura lá no Instagram, eu passo para vocês como é que foi esse viés, essa empolgação, se eles fizeram o porquê eles aumentaram 0,50, diminuíram 0,50 e o que eles esperam da economia para as próximas reuniões. Então a gente precisa ter esse termômetro do Banco Central, tá? E amanhã é um dia importante para a gente ver como que vai ser esse rebalanceamento, porque nossa decisão da taxa de juros, por mais que era um consenso diminuir 0,50, aconteceu isso depois que o mercado fechou. Então amanhã e sexta a gente vai ter um rebalanceamento de todas as posições no mercado, como eu falei para vocês anteriormente. Às vezes eu estou muito comprado, eu posso diminuir minha mão, eu posso realizar um lucro. Se eu estou muito vendido, eu posso diminuir ou aumentar minha mão. Então tem um rebalanceamento estrutural muito importante nesses próximos dias e aí a gente pode entender, cara, nesse momento que o índice ele está barato ou ele está caro? Baseado em todos os aspectos que nós olhamos, tá? Então, a partir de amanhã a gente tem dias importantes, beleza? Falado tudo isso, o que vocês querem saber? Lucas, onde eu compro, onde eu vendo? Eu sei que a maioria de vocês querem saber isso, cara. E o que a gente precisa fazer? Atualizei o meu volume profile, quais são os meus pontos de referência? Cara, eu tenho uma linha de tendência aqui, que eu tava monitorando ela lá de baixo, eu ainda vou deixar ela aqui. E eu tenho um nó de volume aqui em cima, muito próximo de topos. Ponto de referência, ok? Beleza? Eu tenho média de 20, VWAP, média de 200. Um pouco longe do preço, tá? Um pouco longe uma da outra, desculpa. Eu prefiro quando elas estão perto. Olha só. Se eu pego do fundo ao topo, eu tenho as minhas retrações. A minha retração, que conflui com algum nó de volume, é mais essa aqui, ó. Só que essa aqui é a mínima, ó. Enquanto eu não romper ela, eu ainda tô para o movimento de alta, tá? Baseado no que? Elliott e Fibonacci, tá bom? Sabendo disso, a gente sabe que isso aqui é um fundo importante. Pô, eu tenho a média de 200, eu tenho a retração de Fibo, eu tenho um topo anterior, eu tenho uma bipolaridade que era um fundo aqui. Então essa linha para mim é importante. Com confluência de Fibonacci. Se eu rompo o teste e avanço, aqui daria uma venda, tá? Mas lembre-se, eu preciso entender como o mundo está precificando ativos de renda variável amanhã. O sentimento de abertura é muito importante. Por isso que é um conjunto de fatores que nós temos que fazer isso, pessoal, todos os dias. Análise de mercado e depois sentimento de mercado. Entende? A gente analisa regiões, pontos, gráficos, nós analisamos fluxo, posições, players, nós analisamos barato, caro, referências, teorias, sentimento, tudo isso influencia nas tomadas de decisões do mercado financeiro, tá? Então o que nós vamos fazer amanhã? Espera eu atualizar o painel de indicadores, passar para vocês um sentimento de abertura, qual é o painel de indicadores, o que você tem que fazer antes? Marque as suas regiões, os seus pontos de referências, onde o preço pode segurar, o porquê é uma região e quais são os alvos. A partir do momento que eu quero vender, se eu vender aqui ou se eu vender aqui perdendo essa região, qual é o meu alvo? Cara, parcial nesse nó de volume, depois parcial no fundo, perdeu, projeção. E se eu vender aqui? Parcial aqui embaixo, ó. Não preciso fazer parcial antes, o preço não parou, o preço foi direto, tanto na subida quanto na descida. Entende isso? Beleza, Lucas, e se o preço abrir para cima? Aí eu vou comprar para cima dessa região. Ou, dependendo como o preço sair daqui, ó, ele pode vir buscar aqui. Então, saindo dessa range, eu posso pegar uma compra, confirmou, testou, como foi aqui, ó. Confirmou, testou, foi embora.
Também posso pegar uma compra aqui com parcial aqui. Não tem porquê nessa região eu fazer alguma coisa. Talvez a VWAP segure um pouco o preço. Mas uma ida, uma subida, uma descida, fez um vácuo aqui. Eu posso só fazer parcial lá em cima. Então marque as suas regiões. Vamos ver onde o preço pode abrir, qual é o sentimento e como o preço se comporta após a abertura e nas regiões que você marcou. Cara, baseado nisso não tem erro, tá? Olha que legal esse painel de indicadores, esse indicador exclusivo para os nossos lindos alunos. Cadê você, painel? Não fechei você não, né? Só faltava eu ter fechado. Aqui, ó. Olha que legal. Olha essa análise de VSA. Olha essa análise de VSA. Olha esse candle. Subiu com 400 de combustível. Depois aumentou, 600, briga. De repente aumentou para 760. Olha que delícia, cara. O esforço para levar para cima ficou muito caro. E aí depois disso, olha o que aconteceu com o preço. Olha lá, o preço caiu. Vou pegar do fundo aqui, ó. O preço caiu 1000 pontos. Importante você ter uma leitura de VSA com um indicador que te dá isso candle a candle. Ó, tá difícil andar para cima. Não, tá fácil, ó, nem entrou eita, agora ficou muito caro. Começaram a absorver. Às vezes você não consegue ler isso com o volume aqui, mas com o indicador, com a leitura de saldo, agressão, volume, mais o indicador, mais a região, cara, não tem erro. Olha como as coisas vão ficando mais simples. Claro, demora para você ter um entendimento de tudo isso. Mas depois que você encaixa as engrenagens, cara, as coisas vão acontecendo. As coisas vão ficando mais simples. Cada vez mais simples. Beleza? Galera, então, finalizando aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso calendário para amanhã. Para a gente ver o que nós vamos ter amanhã. Nós temos... Banco Central Suíço, que não mexe nada no preço. Nós temos decisão da taxa de juros no Reino Unido, tá? Na Inglaterra ou Grã-Bretanha, do jeito que você quiser chamar, é tudo a mesma coisa. Nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Depois dessa decisão de taxa de juros, com certeza é um dado importante para a gente saber realmente se o posicionamento do Fed foi ok, se os dados estão condizentes com o novo posicionamento dele, ou se não, a gente pode ter uma volatilidade legal nesse horário, tá? E depois, vendas de casas usadas e ali mais ou menos 11 horas nós temos discurso da Christine Lagarde. Provavelmente... não, nada demais não, tá? Então decisão de taxa de juros, Grã-Bretanha, bem na hora Não é na hora da abertura não, sempre me confundo com o horário de vocês e o meu horário, tá? Mas enfim, o que nós temos amanhã? Taxa de juros da Inglaterra, pedidos iniciais de seguro-desemprego dos Estados Unidos, vendas de casas usadas nos Estados Unidos e pronunciamento da Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. Tá? Então nós temos dados que podem chacoalhar um pouco o mercado financeiro, vamos ficar atento a isso. Tá? Mas o que vai dizer como que vai acordar os mercados após essa movimentação? O que eles estão esperando e depois? Onde o preço abre, como que ele se comporta em nossas referências? E depois, cara, contexto, macro e micro e o VSA ali para a gente poder tomar nossas melhores decisões diárias. Combinado? Galera, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!